Apocalipse capítulo 9. E o quinto anjo soou, e eu vi uma estrela cair do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do abismo sem fundo. E ele abriu o abismo sem fundo, e dele subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do abismo. E da fumaça saíram locustas sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder dos escorpiões da terra, e foi-lhes ordenado que não ferissem a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, mas só aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E foi-lhes designado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a encontrarão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto das locustas era semelhante a de cavalos preparados para a batalha, e sobre as suas cabeças havia como se fossem coroas semelhantes ao ouro, e as suas faces eram como a face de homens. E eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os dentes dos leões. E eles tinham couraças como se fossem couraças de ferro, e o som de suas asas era como o som de carruagens de muitos cavalos correndo para a batalha. E eles tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e havia ferrões em suas caudas, e o seu poder era para ferir os homens por 5 meses. E eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do abismo sem fundo, cujo nome na língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega seu nome é Apolion. Um ai já se passou, e eis que 2 outros ais vêm a seguir. E o 6º anjo soou, e ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e o dia e o mês e o ano, para matarem a 1/3 parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E então eu vi os cavalos na visão, e os que estavam sentados neles tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como as cabeças dos leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por meio destes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas, porque o poder deles está em sua boca e em suas caudas, porque as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças, e com elas ferem. E o resto dos homens e os que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, e nem andar. Nem se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, e nem de seus roubos. Capítulo 10. E eu vi um outro anjo poderoso descer do céu, vestido com uma nuvem, e um arco-íris estava sobre a sua cabeça, e a sua face era como o sol, e os seus pés como pilares de fogo. E ele tinha em sua mão um pequeno livro aberto, e ele pôs o seu pé direito sobre o mar, e o seu pé esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz, como quando um leão ruge, e quando ele clamou, 7 trovões proferiram suas vozes.
E quando os 7 trovões proferiram suas vozes, eu estava prestes a escrever, e ouvi uma voz do céu me dizendo: sela essas coisas que os 7 trovões proferiram, e não as escreve. E o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para sempre e sempre, o qual criou o céu e as coisas que nele há, e a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nele há, que não haverá mais tempo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começou a soar, o ministério de Deus será cumprido, como ele declarou a seus servos, os profetas. E a voz que eu ouvi do céu falou comigo novamente e disse: vai e toma o pequeno livro que está aberto na mão do anjo que esteve em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui até o anjo e lhe disse: dá-me o pequeno livro. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará teu ventre amargo, mas em tua boca será doce como mel. E eu tomei o pequeno livro da mão do anjo e o comi, e ele era na minha boca doce como mel. E assim que eu terminei de comê-lo, meu ventre ficou amargo. E ele me disse: tu deves profetizar novamente diante de muitos povos e nações e línguas e reis. Capítulo 11. E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e o anjo que estava em pé disse: levanta e mede o templo de Deus, e o altar, e os que adoram nele. Mas o átrio que está fora do templo deixa-o, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisaram a cidade santa por 42 meses. E eu darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco de crina. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que ficam diante do Deus da terra. E se algum homem os ferir, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos. E se algum homem os ferir, ele deve desta forma ser morto. Eles têm o poder de fechar o céu para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para transformá-las em sangue, e de ferir a terra com todas as pragas, sempre que quiserem. E quando tiverem terminado seu testemunho, a besta que sobe do abismo sem fundo fará guerra contra eles, e os vencerá e os matará, e os seus corpos mortos jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor fora crucificado. E aqueles dos povos e famílias e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em túmulos. E aqueles que habitam na terra regozijar-se-ão sobre eles e alegrar-se-ão e darão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas haviam atormentado os que habitam sobre a terra. E após os 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles ficaram de pé, e um grande temor caiu sobre aqueles que os viam. E eles ouviram uma grande voz do céu, dizendo-lhes: subam para aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. E na mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os remanescentes estavam atemorizados e deram glória ao Deus do céu. O 2º ai se passou, e eis que o 3º ai se aproxima rapidamente. E o 7º anjo soou, e houve grandes vozes no céu, dizendo: os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo,
e ele reinará para sempre e sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus em seus assentos, prostraram-se sobre as suas faces e adoraram a Deus, dizendo: A ti damos graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e eras e hás de vir, porque tomaste para ti teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e é chegada a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados e para que tu dês recompensa aos teus servos, os profetas e aos santos, e àqueles que temem o teu nome, pequenos e grandes, para que destruas os que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca do seu testamento, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e um terremoto e grande granizo. Apocalipse capítulo 12. E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela, estando grávida, gritava, com dores de parto, sofrendo para dar à luz. E apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre as suas cabeças. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascer. E ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus, para que a alimentassem ali por 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eu ouvi uma alta voz dizendo no céu: Agora chegou a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é abatido, o qual os acusava dia e noite diante de nosso Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E eles não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho o homem. E à mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, ali onde é alimentada por um tempo e tempos e meio tempo, longe da face da serpente. E a serpente lançou da sua boca água como a de uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.